Agora nós vamos entender como se deu a origem dos povos gregos, né? Quem foram os primeiros habitantes. Então, primeiro a gente destaca que os primeiros habitantes da Península Itálica eram chamados de pelasgos, ok? Presta atenção, os pelasgos não são o povo grego, né? São os primeiros habitantes da Península Balcânica. O povo grego surgiu da mistura dos pelasgos, ok? A mistura dos pelasgos com quatro povos povos de origem indo-europeias, que chegaram no território da Península Balcânica e se misturaram com os pelasgos. Esses povos são os aqueus, os eólios, os dórios e os jônios. São povos de origem indo-europeia, como eu já falei, ou seja, são povos que estavam espalhados na região que fica entre a Índia e a Europa, chegaram na Península Balcânica, se misturaram com os pelasgos e deram origem ao povo grego, que se autodenominavam de helenos. Então, preste atenção. Os gregos também eram chamados nesse período de helenos. Eles se autodenominavam de helenos porque eles chamavam a Península Balcânica de Hélade, daí a palavra helenos. Então, recapitulando, a mistura, os pelasgos, mais esses quatro povos de origem indo-europeia foi que deram origem aos gregos. Destacamos também os gênos. O que são gênos? Não é um povo. Os gênos é como eram chamados, como se chama, os primeiros núcleos familiares da Península Balcânica. Antes de existir cidades, antes de formar uma sociedade mais completa, os primeiros povos eles se organizavam socialmente de acordo com as famílias, de acordo com o parentesco. Então, os gênos são os primeiros núcleos familiares que existiram na Península Balcânica e com o tempo eles se juntaram e deram origem às cidades gregas, que ainda não corresponde a esse período. Nós também vamos vamos estudar um dos primeiros períodos da história da Grécia Antiga, que é o período homérico. O período homérico a gente viu um pouquinho sobre o vídeo que já foi passado, sobre aquela animação. O período homérico recebe esse nome porque o que a gente sabe sobre esse período é graças a dois poemas, a Ilíada e a Odisseia. Então, o que a gente tem de fonte histórica, fonte escrita sobre esse período são esses dois poemas. A autoria desses poemas é atribuída ao poeta Homero, ok? Alguns historiadores acreditam que foi Homero que escreveu esses dois poemas, e outros historiadores acreditam que Homero nem sequer existiu, e que esses poemas foram escritos por diferentes escritores. O que sabemos é que esses poemas, inicialmente, eles eram cantados, antes de serem escritos, eles eram transmitidos oralmente. Por isso, há uma tradição oral, e essa tradição oral era passada por poetas, chamados aedos. Esses poetas, eles ensinavam a cantar esses poemas de geração em geração, iam passando de poeta em poeta, até que, em um certo momento, esses poemas foram escritos, mas inicialmente eles eram transmitidos pela tradição oral, eles eram cantados, aprendia-se a cantá-los e eles eram passados assim. Agora a gente vai ver sobre o que cada um desses, resumidamente, o que cada um desses poemas narram. A Ilíada narra a guerra de Troia, como já vimos, a guerra de Troia foi a guerra entre os gregos e troianos que durou mais de 10 anos, e existe um conjunto de mitologias em torno dessa guerra, ok? A Ilíada, o livro da Ilíada tem vários personagens importantes, mas a gente pode destacar que Aquiles é um dos seus principais personagens, assim como Heitor, Aquiles é o guerreiro grego, e Heitor foi o guerreiro que lutou ao lado dos troianos, que defendia o reino dos troianos. E outro guerreiro importante foi Ulisses, na Ilíada. Só que Ulisses narra a história de Ulisses principalmente na Odisseia. A Odisseia narra o quê? Após o fim da guerra,
né, Ulisses, após passar 10 anos longe de casa, ele vai retornar à sua terra natal, que é a ilha de Ítaca. Então, a Odisseia narra as aventuras de Ulisses, que era chamado pelos gregos de Odisseu, por isso que a obra é chamada Odisseia, ao retornar da guerra para a sua terra, né? Ele teve que passar por vários obstáculos para conseguir chegar à sua terra natal. A maioria do que é contado nesses dois poemas tem muito de ficção, tem muita coisa que é criado, que é místico, né, que é formado por lendas. Só que esses dois poemas, eles são importantíssimos para compreender esse período, porque eles trazem muitas informações sobre a cultura, sobre a organização social da Grécia naquele período, ok? O próximo conteúdo que nós vamos estudar vai ser sobre a formação das cidades gregas, as polis.